Lembrando que nós estamos falando sobre as etapas e as superações que José teve que ter na sua vida para alcançar a realização do sonho que um dia Deus colocou no seu coração. José, desde que ele foi vendido pelos seus irmãos até que ele chegou no trono do Egito, no governo do Egito, levou-se 13 anos. Aí você olha e diz assim, mas poxa, demorou muito, né? Demorou. Ainda mais se você analisar que foram 13 anos de penúria. 13 anos de dor, de sofrimento, de derrota. Se você analisar por esse lado, aí que demora mais, porque quando a pessoa está sofrendo, basta você ver, por exemplo, aquele dia que você tem uma doença. Demora a passar aquele dia, irmão. Quando tem um problema para resolver, como demora a passar o dia? Podia passar rapidinho, mas não passa. O dia só passa rápido quando você tem alguma coisa para dever. Você está devendo e tem que pagar amanhã. O dia passa correndo hoje. Parece que ele tem 10 minutos ao invés de 24 horas. Mas quando a pessoa está sofrendo, o dia demora. Demora. É a mesma coisa do José. Agora, deixa eu só resumir para você. Para Deus, tanto faz Ele te abençoar hoje, como Ele te abençoar daqui 1 ano. Daqui 1000 anos. Tanto faz. Ué, mas daqui 1000 anos eu não preciso mais da bênção, pastor. Precisa. Sua família, sua descendência vai estar aqui. Só que você não vai ver. Então, qual é o tempo da bênção? O tempo da bênção é quando a gente entende Deus. É bom a gente entender que, se você analisar, esse pessoal tinha uma grande desvantagem em relação a nós. Para nós é uma vergonha. Caso Deus permita, que Ele não vai permitir isso, né? Aí só se fosse, no meu caso, se Ele falar, Carlos, toma conta aí. Aí eu vou chegar e falar assim, Zé, dá os cascudos aqui nos irmãos aqui, porque esses irmãos tinham tanta condição, Zé, e eles não fizeram nada. E tu que não tinha o que eles tiveram, olha como é que tu deu uma guinada na vida. Claro, sofreu 13 anos, mas deu uma mudada. Então eu sempre brinco com isso, mas eu digo, se Abraão, Davi, Salomão, não, Davi e Salomão já tinha, mas Abraão, Isaac e Jacó, eles não tinham. Noé, eles não tinham as informações sobre Deus que hoje tem. Eles não tinham. Eles não tinham um rabino, eles não tinham um pastor, eles não tinham ninguém que os acompanhasse, que os assistisse espiritualmente. Eles só tinham Deus. Eles tinham que depender unicamente dele. Eles não tinham nada escrito para poder lembrar, trazer à memória. Eles não tinham. E como esses homens venceram e deram a volta por cima. Hoje a gente tem Bíblia escrita, falada, a gente tem escritos, a gente tem livros e N livros maravilhosos, extraordinários sobre vários assuntos, mensagens, inspirações, DVD, vídeo, áudio, em tudo quanto é lugar você tem coisas na internet. Claro que tem um monte de besteira também, mas tem. Fazer o que Paulo falou. Ouça, não despreze, examine tudo e retenha o que é bom. A gente tem que aprender a fazer isso daí. Então, eles não tinham isso. Como, por exemplo, José, quando foi levado, traído pelos seus irmãos, esquecido por eles, vendido por eles, e foi levado para o Egito, ele não levou uma cópia
nem do que o pai falou. Ele guardou aquilo no seu coração e para lá ele foi. E viveu momentos difíceis. Mas também, dentro desses momentos difíceis, houve momentos também que não foram tão difíceis, mas em relação ao princípio, mais ou menos assim. Tem pessoas que chegam aqui comigo e dizem assim: pastor, eu sofri muito na minha vida. Olha, o que eu perdi, o que eu passei, me trouxe a Jesus. E se hoje eu estou aqui, é por causa daquilo que eu enfrentei. Mas, graças a Deus, olha, pastor, eu não recuperei ainda o que eu perdi. Eu não tenho tudo que eu perdi, mas eu dou graças a Deus. Por quê? Porque eu conheci Jesus. Mesmo com todo sofrimento, com tanta dificuldade, eu conheci Jesus. Ah, é? É. E o que isso te acrescentou? Ah, hoje eu sou de Deus, eu tenho alegria. Eu não tenho o sucesso que eu já tive, não. Mas, graças a Deus, pelo menos, eu tenho paz, eu tenho alegria. Graças a Deus. É uma palavra bonita, sabe? Mas eu, por exemplo, não me conformo com isso. Não me conformo pela seguinte maneira. Por quê? Porque, caramba, se eu sem Deus conseguir vencer em qualquer área da minha vida, sozinho, na minha força, no meu braço, eu consegui mudar situações, eu alcancei sucesso. Agora eu estou com Jesus e eu não vou viver uma vida melhor do que a que eu vivi, isso em todas as áreas. Não é só espiritualmente eu estou bem. Igual, por exemplo, eu gosto sempre de fazer essa pergunta: qual é mais importante, a vida espiritual ou a vida material? É a vida espiritual? É? Então vamos fazer o seguinte: qual é dos olhos seu que é o bom? O direito ou o esquerdo? Vou arrancar um do que você não quiser aí. Quais das suas mãos são as melhores? A direita ou a esquerda? Vamos vender uma. Qual das asas do avião é a mais importante? Qual da linha do metrô, que a gente não tem aqui, mas qual da linha do metrô é a mais importante? São as duas, né, irmão? Não é só uma. Então, a vida espiritual, ela é tão importante quanto a material também. Inclusive, a vida material depende, como muito crente desconhecido não sabe. A vida material depende da vida espiritual que tu vive. A sua vida material é regida pela vida espiritual que você leva. Agora, é aqui aonde muita gente fracassa. Não é em pecado, não. É nenhuma postura. Porque, veja só, vamos ler o texto aqui, depois eu vou comentar. Diz assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão, o quê? Próspero, e estava na casa de Potifar, seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre sua casa, e entregou na sua mão tudo quanto o tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa de quem que o Senhor abençoou? Do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo.
e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Resumindo, ele era um homem simpático. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse... O que ela disse para ele, irmãos? Deita comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, que ele era supervisor lá, né? Ele foi supervisionar o serviço feito. Nenhum dos servos da casa estava ali. Ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita comigo. E ele deixou sua veste na sua mão e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para se deitar comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou sua veste comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as suas mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxestes para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. Aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro-chefe, que é o carcereiro-mor. E o carcereiro-mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro-mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na sua mão, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Diga graças a Deus. Eu fiquei pensando assim comigo: poxa, se a gente tivesse o José como ministro da Fazenda no Brasil, né, irmão? Ou então como presidente da nação. Poxa, nós temos que orar para Deus levantar um José. Por quê? Porque qual a prosperidade que se pode haver numa cadeia, numa penitenciária? Lá prosperou. E não era venda de pó. Não era venda de cigarro, nem de bebida. Não foi isso. Mas o negócio se organizou de tal forma que a cadeia passou a dar um lucro para o Egito. E isso se resume em uma coisa: Deus abençoava tudo o que José fazia. E eu fiquei pensando comigo o seguinte: eu gosto muito de pensar. Deus falou com Josué: medita. Porque é quando você medita que você vai aprender. E eu fiquei pensando comigo: mas poxa vida, o José tinha lá, né? Ele não era
essa coisa toda, mas também ele não era um pecador depravado, ele era um homem fiel a Deus, ele era um crente, ele era uma pessoa correta, ele era uma pessoa que se esforçava para viver em santidade, porque ele negava o desejo da sua carne, sendo ele um rapaz e ele não tinha problema quanto à sua sexualidade. Essa mulher dava em cima dele, ele evitou se deitar com ela porque ele não queria trair a confiança de um egípcio, um estrangeiro, que às vezes nós nos preocupamos só em dar bom testemunho para os irmãos, para os crentes, porque o crente, quando está no meio de crente, ele também fica crente, mas quando ele não está no meio de crente, ele vira o Satanás, porque ele está no meio do capeta, ele vira o demônio. Mas o José, lá no meio de gente sem Deus, ele vivia a sua vida. E quando ele teve a oportunidade de fazer algo errado, ele não fez. E eu fiquei imaginando comigo, mas por que Deus deixou acontecer isso com José? Ele chega vendido como escravo no Egito, o Potifar o compra, leva para sua casa, ele começa a trabalhar, e ali tudo que o José fazia, as coisas começavam, se ele plantasse alguma coisa lá no jardim, florescia, aquilo funcionava bem, o José, além de entender daquilo, Deus abençoava, porque tem pessoas que às vezes elas são, profissionalmente falando, capazes, mas tem uma coisa que falta na vida delas: a bênção. Faltar a bênção. E os crentes, a maioria dos crentes pensam que a bênção é a oração que você recebe, ou um azeite ungido, alguma coisa assim. Não, irmão, a bênção é a presença de Deus. Você vê aqui que em tudo que o José passou, a Bíblia sempre faz menção e prova. E o Senhor era com ele. Mesmo quando ele estava lá na casa de Potifar, debaixo de tentação, a mulher ali sempre procurando levar ele para o pecado, e ele firme, determinado, decidido. Todo dia que ela via e tinha uma oportunidade, ela dava a investida em José. Tem crente que ele não pode sofrer tentação. Por que ele não pode sofrer? Porque ele cai. Tem pessoas que dizem, porque a gente é fraco, né, pastor? Não, é porque nós precisamos ser comprometidos com Deus. Comprometido. José, ele era comprometido com Deus. Por consequência, o que Deus também era com José? Paulo diz, se nós formos fiéis, Deus será fiel. Se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então Deus, Ele é perfeito. Tem crente, por exemplo, que quando aparece uma proposta indecente de qualquer área, seja nos negócios, seja na carne, ele vai. E depois ele fica, eu não sei por que Deus está me deixando passar por isso. Ô pastor, mas aí o José não foi. E por que Deus deixa injustamente ele ser jogado lá na prisão? É aqui que eu queria chegar. Olha para cá. Entenda o seguinte. Quando você nasceu com um propósito. E Jó, no capítulo 42, versículo 2, ele diz assim, bem sei eu. O que Jó sabia? Que os planos do Senhor não podem ser impedidos. Deus quer realizar o plano dele na minha vida e na sua. Mas, se de tudo você rejeitar o plano de Deus, Ele vai procurar meios
maneiras. Ele vai procurar formas para fazer a gente encaixar no plano. Se por um acaso a gente de fato não quiser, aí, irmão, nós vamos sofrer que nem papagaio despenado na enxurrada. E o mais triste é que a gente nunca vai ver a vitória. Como assim? Vou explicar. Qual era o sonho que Deus havia colocado no coração de José, ainda na terra de Canaã? Qual era o sonho? Ele falou desse sonho 2 vezes. O sonho é que ele seria reconhecido, que a sua família necessitava dele, recorreria a ele, que ele teria que estar preparado para fazer aquilo pela sua casa, sua família. Ele seria uma autoridade. Ele resolveria os problemas futuros de sua família. Olha para o seu vizinho e diga assim para ele: Deus não criou você para não ser nada na vida. Nada já existe, tem uns vermes. Não sei para que serve verme, mas é para comer coisa podre. Aí o que ocorre? Entenda bem, por que Deus deixa essa mulher vadia, essa prostituta, a mulher de Potifar, se insinuar e de uma forma covarde, ela o condena à prisão e o leva à prisão? Por que aqueles fatos se desenrolam debaixo do nariz de Deus? E Deus estava com José, mas Deus não interferiu. Deus não fez nada. Que é a raiva que muitos cristãos têm. Não sei por que Deus não opera, não sei por que Deus não trabalha, não sei por que Deus não arrebenta o capeta, tira o diabo da minha vida, não sei por que Deus está deixando essas coisas. Você sabe, não? Não? Tem certeza que você não sabe? Então eu quero lhe informar. É o único meio de Deus fazer você se mexer e parar com o seu comodismo. Por quê? Porque a maior parte dos 13 anos de José não foi de tanta dor, embora ele era escravo. Ele não tivesse alcançado o sonho de Deus. O que o versículo 2 aqui do capítulo 39 diz que José estava? Bem-sucedido. Ele estava bem. O que o José, quando ele tinha que ir trabalhar, pegar no pesado, quebrar pedra, pegar no cabo da enxada, pegar, né, ele fez. E ele então ganha. Porque quando Potifar viu que as coisas na mão daquele rapaz se desenvolvia, a Bíblia diz que Potifar, ele se interessa. Não é pelo José em si, mas é porque o José conseguia resolver as coisas. Então ele pega o José para se beneficiar dos talentos e da capacidade que José tinha, e ele promoveu José. Olha para cá. Às vezes tem pessoas crentes, elas são promovidas onde elas estão. Sabe para quê? As pessoas chegam e dizem assim: pastor, Jesus me abençoou e eu consegui um aumento de 100%, 200%. Só, querido, eu não quero plantar usura no seu coração, mas eu quero te falar do plano de Deus. O plano de Deus é que a gente não seja cauda. O plano de Deus é que a gente seja cabeça. E o diabo, quando sabe que você permanece fiel, o diabo sabe que quando você permanece crente, que você passa por tentações e você não se entrega, que você tem um caráter provado, que você tem uma personalidade, que você tem comprometimento com Deus, o diabo sabe que você não vai se vender, que você não vai se render. Então o que ele vai tentar fazer contigo? Vamos deixar ele se dar bem, porque ele sai dessa amargura que ele sofre, ele sobe um degrau, e aqui desse degrau ele já olha para baixo e vê que ele já melhorou na vida.
E se ele deu aquela melhorada e aquela guinada da vida, ele não tem do que reclamar, porque afinal de contas, ele não pega mais no pesado. Ele que era trabalhador, braçal, agora virou chefe. Ele só dá ordens, ele supervisiona. Vamos fazer o seguinte: deixa ele assim. O que isso chama? Isso se chama mordomia. E o que a mordomia traz na vida de muitos filhos de Deus? Comodismo. Está acomodado. As pessoas não chegam para você e dizem assim: fulano, lá em Minas Gerais o pessoal tem esse ditado, né? Lá no norte de Minas, você está reclamando de barriga cheia, você é ingrato, olha de onde Deus te tirou, olha o que Deus fez contigo, e Deus deu para você e você fica reclamando. Tem gente que não tem o que você tem gente que não come o que você come, tem gente que não chegou ainda onde você já chegou. Tá bom, eu cheguei aqui, Senhor, mas eu posso chegar mais acima? Porque se o Senhor quer me levar mais para cima, então eu vou me mexer cá embaixo, porque se eu não me mexer aqui embaixo, eu não subo mais, porque eu não subo, não é que Deus não queira que eu suba, eu não subo, é porque eu não faço mais nada para subir. Aí por que Deus deixa esse assédio, essa tentação, essa coisa toda em José? Foi a única maneira de jogar ele na cadeia para José acordar. Espera aí. Porque na hora que ele melhora e tudo fica bem, ele entrega, que é entregue nas mãos dele a casa de Potifar, ele estava satisfeito, mas Deus queria entregar para José o governo de todo o Egito, não era a casa de Potifar, mas ele estava satisfeito com a casa de Potifar. Por quê? Porque tudo que estava lá estava na mão dele. Olha para cá. A igreja evangélica no Brasil diz o seguinte: nós somos 40 milhões de evangélicos. A igreja evangélica no Brasil está crescendo. É grande. É? Tá bom. E quem é que nos governa? Um monte de irmãos metralha. Nós estamos crescendo. E quem é que nos governa? Corruptos. Na sua parte, na sua maioria. Claro que não são todos, tem as suas exceções, raríssimas, graças a Deus, mas tem. Quem é que nos governa? E nós estamos conformados, porque afinal de contas, nós temos comida, nós temos... irmãos, ninguém nunca na história desse país viajou de avião tanto quanto se viaja agora. Ninguém nunca na história desse país teve carne, comeu peru no Natal, pode comer, né? Agora vai ter que comer ovo novamente. Ninguém na história dessa nação tinha casa. Ninguém tinha, agora que as pessoas têm. E as pessoas se conformam e aceitam a migalha quando Deus tem o pão inteiro, como Jesus disse para aquela mulher cananeia. Não é bom pegar o pão de quem? Dos filhos e dar aos cachorros. Deus não dá o pão para o cachorro. Deus dá o pão para filho. E como Ele dá o pão para filho, nós temos que estar na posição de filhos que devemos estar. Enquanto José estava conformado com o governo da casa de Potifar, Deus estava trabalhando para levá-lo ao governo do Egito. Por quê? Porque 7 anos adiante, alguns anos adiante, haveria uma fome em toda a terra. E quem era o camarada que Deus iria usar para livrar aquilo? José. Deixa eu falar uma coisa contigo. Deixa eu conjecturar um pouco aqui.
Será que esse momento turbulento, desgraçado, miserável que o país atravessa, será que não teve um filho de Deus que ele quisesse botar nessa para interferir e evitar que isso acontecesse com a gente? Será que Deus não tentou fazer isso? Será que Deus deixaria a gente, entregaria seu povo, entregaria os seus servos para ser governado por canalhas na sua maior parte? Será que Ele permitiria isso? Acho que não. Mas alguém se prontificou, alguém se apresentou, alguém resistiu à tentação, alguém resistiu quando chegou as notas de reais, de 100 reais vivas ali na mão, alguém resistiu quando veio o adultério, quando veio as negociatas, as maracutaias. Será que resistiram? Será que permaneceram firmes? Será que permaneceram fiéis? O diabo tenta, a princípio, nos levar para o pecado, para fazer a gente ficar contra Deus, porque José diz: pecaria eu contra o seu marido e contra Deus fazendo um ato como esse? Às vezes a gente não peca, irmão. O nosso problema não é pecado, mas o José errou em uma outra coisa. O quê? O comodismo. Eu sou o maior nessa casa. Você é o maior nessa casa? Eu acredito que o diabo, naquela hora que o José diz: eu sou o maior nessa casa, acho que o diabo riu. Jumento. Fica nessa aí. Se você soubesse que o homem lá em cima quer fazer você o maior no Egito, mas acostuma, fica, exatamente, gosta disso, permaneça nisso. Afinal de contas, você já mudou bastante, você já melhorou, você já está bem. Não precisa fazer mais nada. Você já conseguiu o que você podia alcançar. Afinal de contas, você chegou aqui como escravo. Sabe por que muita gente não tem a casa própria? Porque ele tem o dinheiro para pagar o aluguel. Graças a Deus. Está dando para mim viver. É? Sabe por que Deus não cura a maior parte dos doentes, principalmente crente? Porque ele se contenta com o remedinho que ele bebe, e ele se sente um pouco melhor. Então ele acostuma a viver adaptado à doença desgraçada, porque o medicamento dá para ele uma sensação de bem-estar, mas ele continua doente. E alguns até acreditam, não, porque Deus não quer lhe curar, porque nós não buscamos a cura, porque nós não nos humilhamos, porque a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque no seu tempo Ele te exaltará. Mas a gente não humilha mais, a gente não chora mais, a gente não clama mais, a gente não pede mais, porque nós, não, mas eu tomo um remedinho, eu melhoro. Dá uma sensação boa. Afinal de contas, não está tão ruim, dá para ir levando a vida. Até quando? Até surgir outra complicação. Pastor, graças a Deus, porque eu estava desempregado, mas eu consegui um emprego, e com esse emprego que eu consegui, dá para pelo menos ir pagando algumas coisas. Claro que eu estou muito endividado, porque eu fiquei muito tempo desempregado. Continue orando por mim. Mas você não está conformado? Sabe o que Paulo falou em Romanos 12, 2? Não vos conformeis com este mundo. O mundo quer que você aceite como decisão divina que tudo que se passa na terra é porque Deus quis. Entenda bem. Será que Deus não tentou se comunicar com José e dizer a ele: José, você está progredindo, filho. Eu estou contigo. Eu estou com você. Porque você é um camarada fiel, você é um camarada dedicado, você se empenha, você me honra. Você escolheu ficar do meu lado, eu estou contigo também. Mas José, dá para pisar um pouco mais no acelerador, irmão? Dá para você acelerar? Porque você não pode conformar aqui com a casa de Potifar. Porque não é a casa de Potifar o seu destino final. Muito crente está vivendo na casa de Potifar. Porque Potifar usa
você para se dar bem e te conter, porque enquanto Potifar prosperava, a única coisa que José tinha era somente o quê? O cargo. Não precisava quebrar pedra. Sabe o que muitas pessoas têm? É um trabalho, mas o trabalho dela só dá para pagar o quê? As contas. Pastor, nesse final de ano, não tem nem como fazer nada. Eu estava vendo uma atriz atriz aí, Cássia Kiss, o nome dela. Eu estava vendo uma declaração dela, e uma pessoa disse assim, falou tudo, essas são as palavras de cada brasileiro. Ela disse o que todo brasileiro gostaria de dizer, porque eu não vou ter Natal, eu não vou ter Ano Novo, eu não tenho dinheiro para nada, eu estou liso, eu estou duro, eu estou sem nada. Agora olhe para cá. Quando viajava de avião, comprando 10 vezes no cartão, mas achava que estava... Melhorou, progrediu. O diabo deu uma falsa sensação. Desconta a energia, desconta isso, desconta aquilo. E todo mundo, olha que maravilha, que coisa boa. Agora, IPI, mas não sei o quê, e não sei o que lá mais. Olha, está mudando o nosso país. E todo mundo sabe o que todo mundo fez? Nunca na história deste país nós tivemos algo assim, olha, está vendo? E nós nos adaptamos, e nós nos acomodamos, e nós paramos no tempo. Ficamos vivendo de expectativas não correspondidas. Quando a Bíblia Sagrada nos diz, se quiserdes e me ouvirdes, o que nós vamos ter da terra? O melhor. Agora olhe para dentro da sua vida e responda para você mesmo. Você tem o melhor da terra? Será que a vida que você vive é o melhor que Deus tem para você? Aí eu quero te dizer, por que você está na casa de Potifar? Por quê? Por que eu trabalho? Por que eu luto? Por que eu estou ralando? Por que eu corro atrás? E por que eu só vivo para me manter vivo? Por que os outros conseguem, pastor? Por que os outros passam na minha frente? Por que os outros têm e eu não? Porque disseram para você, quando Deus quiser, Deus vai te dar. Quando Deus chegar o seu momento, quando chegar a sua hora, é que não chegou ainda. Mas quando chegar a sua hora, Deus vai te abençoar. Eu gosto de uma declaração que Joabe, capitão do exército de Davi, ele faz para o seu irmão, quando ele vai enviado por Davi para poder vingar a vergonha que um de seus servos, um dos servos de Davi, um dos primeiros ministros de Davi, sofreu, quando ele mandou ele ir até o filho de Amon para consolá-lo. Era de coração que Davi havia mandado falar, mas os conselheiros do filho de Amon disseram, olha, ele veio para espiar, Davi vai vir aqui com os homens e vai tomar o que é seu. E aquele homem pegou aqueles emissários de Davi e cortou as suas vestes nas suas nádegas e raspou a metade da sua barba e deixou a outra metade por fazer. E os despediu. Quando Davi soube disso, ele mandou encontrar com eles em Jericó, para que eles não entrassem em Jerusalém, para que eles não voltassem para casa, para que os seus filhos, para que os seus amigos, para que o seu povo não visse a vergonha e a derrota que os seus homens de confiança haviam sofrido. Não volta. Quantas vezes nós voltamos para casa fracassado, derrotado? E Deus lá em cima chora, porque não é isso que Deus tem para a gente. Mas nós estamos acomodados. Tá bom. Estou melhor do que muitos, graças a Deus. Amém. Amém. Mas Davi então manda o seu general e manda o seu irmão
ir contra eles, e o Joabe tem uma tática, que eles pegam o seu irmão Abissai e diz para ele: olha, eu vou contra os filhos de Amon e você vai contra os sírios. Se eu ver que você está perdendo, eu volto para te ajudar. Se você ver que eu estou perdendo, vem me ajudar, porque nós vencemos uma guarnição e depois nós vamos cuidar da outra. E meu irmão, faça uma coisa. O que ele diz? Esforça-te e esforcemos pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. E sabe o que é que parecia aos olhos do Senhor? É que aquele exército, e o exército de quem luta e de quem se esforça, porque a única coisa que Deus manda a gente fazer na vida é nos esforçar. Não acomodar diante das perdas, não acomodar. Eu tenho para mim que essa crise que o Brasil está passando é um chamado de Deus para levantar gigantes, para levantar gente que muda tempos, que muda coisas, que muda momentos, para levantar um povo que não dependa de um governo falido e de homens que se dobram diante de qualquer coisa, mas um povo que só se dobra diante do único e verdadeiro Deus. Esse é o propósito de Deus, é levantar gente que confie nele, de gente que seja capaz de esforçar, de lutar na adversidade. Mas muita gente na adversidade, sabe o que fazem? Viu? O que nós podemos fazer agora? Quem mandou você votar em fulano? Quem mandou você votar naquilo? Não, nós já fizemos a desgraça, agora vamos consertar ela. Aí nós vamos ficar lamentando o leite entornado e o tempo perdido? Não, vamos atrás da vaca para pegar outro leitinho. A vaquinha é leiteira e é boa. Já faz com essa nação há 500, há 1.500, não, há mais de 2... Não, meu Deus do céu. Não sei mais nem quanto faz. É porque diz que foi 500 anos, né, irmão? Mas o mundo tem aí quantos anos isso aqui já existia? Que isso aqui já foi criado desde que... Então, eu acho que eu tenho uma impressão que já faz isso já de muitos anos, né? Não vou nem falar quantos anos são. E esse negócio está aí imponente. Por quê? Porque Deus é o Senhor de toda a terra e o Brasil faz parte da terra. Minha é a terra e toda a sua plenitude, diz o Senhor. Então o que ocorre, irmãos? Nós, como Joabe disse para o seu irmão, esforcemos pelo nosso povo, pela cidade do nosso Deus, e faça a Deus o que bem parecer aos seus olhos. O que Joabe está dizendo? Meu irmão, se Deus depende da gente para lutar, pegue a sua espada, até a última hora de suspiro e de fôlego seu, vamos dar de tudo de nós, para nós termos o tudo de Deus. Vamos dar de todo o nosso suor, e vamos, se for necessário, derramar o nosso sangue, mas Deus decidirá quem vai ganhar e quem vai perder, mas nós vamos lutar para vencer. O Joabe não se acomodou. Olha, se não der, sabe, tudo bem, é assim mesmo. Olha, não, meu irmão, não tem esse negócio. Sabe o que falta para muitos crentes? Serem decisivos. Tem um ditado que diz assim: ou vai, ou racha. Eu quero te dizer que com Deus não racha, com Deus só vai. Porque quando Israel estava lá, diante do Mar Vermelho, o faraó atrás, o que Deus disse para Moisés? Diga ao povo, avante, para frente. Crente não olha para trás, crente não volta para trás, crente vai para adiante, porque é adiante que está Cristo assentado à destra de Deus. Crente só vai para frente, crente só anda para frente, crente se move para frente, e crente não fica parado contemplando a adversidade e vendo o inimigo. Crente age, crente não vive reclamando. Crente não vive olhando as tempestades, crente está sempre se exercitando, através da oração, através da declaração de fé, através da devoção a Deus, do louvor a Deus, porque sabe de onde que é que vem a sua vitória. Foi preciso que Deus deixasse José ir para o cárcere, porque a casa de Potifar estava boa para ele. Sabe por que tu estás preso? Eu estou dando um recado de Deus aqui hoje.
Tem muitos de vocês aqui na casa de Potifar. Muitos. Muitos. Não são poucos, não. Estão na casa de Potifar. Mas por quê? Porque o que você fez para sair da casa de Potifar? Tem ninguém maior do que eu aqui. Porque parece que nós só vemos que nós somos pequenos quando nós olhamos e tem alguém à nossa frente. Quer ver uma coisa? Minha filha, sabe a sua prima Beatriz? Sei, mamãe. Acabou de casar. A filha às vezes tem 17 anos, a mãe já está pressionando ela. Sua prima casou. E sua prima tem 28. Sabe, minha filha? A Cristiane, aquela sua colega de escola, encontrei com ela. 36 anos, casou, semana passada. Porque parece que é o único meio de fazer com que a pessoa se mexa para poder conseguir algo. Moça, deixa eu falar uma coisa contigo. Você quer casar? Quero. Seja fiel a Deus. Não deixe o desejo morrer no seu coração, mas não ande correndo atrás de macho. Você não precisa disso. Você não precisa deitar com um homem e se engravidar dele, ou fazer com que ele manche a sua moral contigo, e ele seja obrigado a casar com você, porque agora o negócio já está feito. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Sabe por quê que muita gente aqui não prosperou este ano? Não cresceu, não avançou mais do que o que você avançou? Porque na hora que você conseguiu o que você estabeleceu como meta, o que você fez? Pegou a sua rede, o seu açaí, a sua cuia, e agora eu vou à forra. Eu posso relaxar. Gênesis 26, para mim terminar, que aqui é a cereja do bolo. Diz assim, posso ler? E apareceu o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Fica onde eu te mandar, Isaac. Peregrina, se mova, movimente-se, trabalhe, procure um lugar adequado para você desempenhar as suas funções. E diz assim, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti darei a tua semente todas as todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou meu mandado e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Deus mandou ele ficar nesse lugar. Sabe onde era esse lugar, irmão? Olha, Deus é fantástico. Eu fico assim, analisando umas coisas, eu fico, Deus, mas o Senhor é tremendo. Porque Gerar pertencia a quem? Aos filisteus. E quem eram os filisteus? O povo inimigo número 1 de Israel. E Deus assim, Isaque, eu quero que você fique no meio da terra dos seus principais inimigos. Porque Deus quer pegar você como um troféu, e no meio das legiões de demônios, Ele dizia assim para você, Satanás, olha aqui, ó, aquele que você jogou na lama das drogas, do vício, da prostituição, do adultério, da fornicação, aquele que tu dominava, aquele que tu mandava, que tu escarnecia, que tu cresceu em cima dele, que tu viveu às custas dele, que tu fez ele te carregar para onde quer que você queria, ele te levava. Olha aqui, Satanás, ele cresceu aqui aonde você está, porque eu o abençoei.
Tem crente que ele quer ficar longe. Não, meu pastor, que tem gente que não gosta de mim. Não, Deus quer que aquelas pessoas que não gostam de você vejam que Ele é contigo, para que elas passem também a te amar e você também ame elas e a vida delas também seja mudada. Agora pula aí para o versículo de número 12. Semeou Isaac aonde que ele semeou? Naquela mesma terra e naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor abençoava. Engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou o que, irmão? Grande. Pô, não tem ninguém igual a mim aqui. Passei todo mundo, deixei todo mundo para trás. Tá bom, Isaac? Tá bom não. Tá bom? Obrigado, Senhor, porque tá bom. Mas vai ficar melhor. Por quê? Porque Deus tem o melhor. Deus tem, tá bom, mas deseja o melhor. Não, isso é ganância. Não, é o que Deus quer para nós. O diabo quer satisfazer com migalha, enquanto Jesus tem o pão. O pão é para os filhos, a migalha é para os cachorros. Diga, eu não sou cachorro. Amém. Faz igual o Valdir Soriano. Eu não sou cachorro, não. Para viver tão humilhado. Ó. Viu? Nem o Valdir Soriano, irmão, que já foi, queria viver humilhado. Tem crente que vive humilhado, né? Mas tá bom, pelo menos eu estou vivendo. Oh, Deus, o Senhor vai mudar a minha vida. Vai. Quando? Quando você não se conformar com o bom. Sabe qual é o principal adversário do melhor? É o bom. Porque o bom faz você se conformar. Você tem o bom? Tem. Então você pode alcançar o melhor. Seu casamento está bom? Tá. Mas ele pode ser melhor. Não, mas já está bom. Não, continue trabalhando o seu casamento. Ele vai ficar extraordinário. Seus negócios estão bem? Tá bom, pastor, enquanto está todo mundo nessa crise aí. Não, mas pode ficar melhor. Você pode abrir outras filiais, você pode vender o triplo, você pode vender 10 vezes mais, 100 vezes. Tá bom, tá, mas pode ficar melhor. Porque olha o que diz aqui, ó, versículo 14. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque. O que Abimeleque diz para ele? Aparta-te de nós, porque tu és mais poderoso e tens feito mais do que nós. Mas expulsaram ele, irmão. Ô Senhor, caramba, o Senhor mandou ficar aqui, eu fiquei, Senhor, olha agora, tudo bem que o Senhor me abençoou para caramba, me abençoou bastante, mas o negócio é o seguinte, Senhor, olha só, por que o Senhor está deixando me tirar daqui, Senhor? Poxa, depois de tanta graça, de tanta bênção, de tanto favor, só falta dizer assim, qual é, Deus? Né, irmão? Qual é a tua, Senhor? Por que, meu pai? Por que, irmão? Porque você corre o risco de se acomodar. Na hora que o Abimeleque e Isaque racha fora, some daqui, você já tem o suficiente, você é mais poderoso, você é mais próspero, você está mais abençoado do que a nós, some, vaza. Ele diz, tudo bom, vamos embora, gente. Mas nós vamos embora fazendo o seguinte, nós vamos embora procurando crescer mais. Olha aqui, ó. Versículo 17. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou ali. Mais ou menos assim, vocês pensaram aqui em cima, tu está bem, quero ver tu ir lá para baixo. É? Te demitiram? Estão pensando que vão acabar contigo, é? Agora é que Deus vai começar a agir, porque tu não serás mais empregado, tu serás patrão. Só que nós ficamos, mas Senhor... Com essa crise, meu Deus, perdeu o emprego na altura dessas. Deus diz, Deus, não fala assim, irmão, quem está falando sou eu. Miserável. Não, Deus fala, porque lá em Apocalipse, João usa essa palavra. Miserável, pobre, cego e nu. Miserável é o quê? É infeliz. Deus está dizendo, infeliz, eu estou querendo mudar a tua vida. Encardido. E tu está achando que isso é para a tua desgraça?
Eu estou te promovendo, rapaz. Por que Jó virou e falou assim: ainda que ele me mate, eu vou confiar nele? Porque Jó entendeu, isso é plano de Deus para a minha vida. O diabo pode esfregar a cara minha no pó, pode esfregar a cara minha no ralo, no vaso, na enxurrada, pode jogar onde ele quiser. Eu vou aguentar tudo, mas eu vou esperar em Deus, porque o meu Deus vai levantar. O fim disso é Deus levantando, e quando ele me levantar, ele me levanta também, e eu vou sair disso. E por que Deus deu 2 vezes mais do que ele perdeu? Porque ele não conformou de olhar para trás e dizer: olha, eu era um homem bem sucedido, agora hoje como é que está a minha vida? Crente não pode perder nada, irmão, que só sabe fazer o quê? Reclamar. Antigamente tinha pão, agora é só café puro. Não tomo café puro. Eu vou te dar uma sugestão que a minha mãe me dava. Mãe, o que tem hoje para o café? Língua. Língua, mãe? De quê? A sua. Quando você tomar, o café passa na sua língua. Então é café com língua. Não tem café, meu irmão? Bebe água. Você vê, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui foi beber água, porque eu não bebi água hoje. Eu não tomei nada. Tomei água. Tem café não? Não, água. Líquido precioso, maravilhoso, a gente não vive sem ele. A maior parte da composição do nosso corpo é água. Porque eu já estou enjoado, sabe, pastor, de comer isso, comer aquilo. Vai ter que comer mais, até aprender a parar de reclamar, até aprender a parar de murmurar e começar a usar a fé para poder mudar a situação. Porque Isaac, quando ele é expulso daqui, a Bíblia diz que ele vai para o vale. E quando ele chega no vale, o que ele faz? Ele vai para debaixo de uma árvore chorar com Deus. Senhor, olha isso, mandou ficar, olha o que deu isso. Não sei quando é que eu estava na cabeça, Senhor, por que eu fui ficar aqui nesse lugar imundo, esse lugar de gente miserável. Eu perdi meus anos, perdi meu tempo. Deus diz: não, calma aí, Isaac. Não, Isaac não fez isso. O que Isaac fez? Diz assim, versículo 18. E tornou Isaac. Diga assim: eu quero ser como Isaac. Não, mas fala com mais ênfase. Eu quero ser como Isaac. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelo nome que seu pai chamara. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali o poço de águas viva. Ele falou: agora me dei bem. Aí o que veio? Os pastores de Gerá porfiaram e os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam por ele. Então cavaram o quê? Outro poço. O Isaac danado, irmão. O cara era inconformado. Perdi esse? Perdi. Eu vou atrás do morto. Perdi porque não era meu. O Senhor tem algo melhor para mim. Eu vou chegar lá na boca do balão, onde eu vou arrebentar, onde vai mudar tudo. Eu não vou parar, não. Deus tem coisa nisso. Deus tem propósito nisso. Eu não vou parar. Olha para o teu vizinho e diga para ele: Deus tem propósito no que você está passando. E o propósito não é te matar. O propósito é mudar a sua vida. E se você não parar, Deus vai fazer na sua vida o que você não está vendo. Ele vai fazer esse propósito acontecer. Porque o propósito de Deus, sabe o que era? O Abimeleque expulsou ele. O propósito de Deus, sabe qual era? Está lá na frente. Diz assim, E também, versículo 22. Partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e cresceremos nesta terra. Ele podia ter parado: eu já sou, de qualquer forma, Isaac, tu és o melhor de todo mundo dessa terra. Sou o melhor, mas não o suficiente, o Senhor tem mais. Então é o seguinte: vocês querem esse poço? Fica com eles. Eu tenho outro. Quando eu chegar no meu lugar, que Deus vai me fazer crescer, eu não vou ficar aqui parado lamentando as perdas. Eu não vou ficar aqui parado choramingando porque não deu certo, porque eu perdi a oportunidade, porque me mandaram embora, porque me expulsaram daqui, porque me deixaram ali. Sabe, pastor, a gente vive assim, né, pastor? A gente é perseguido, né? E vai ficar pior. Um dia uma pastora chegou comigo. Ela foi para uma igreja, irmão, tem crente que é bom para destruir pastor. Aí lá na igreja, lá, o pessoal perseguiu tanto ela, que para mim não perder ela,
Eu falei, eu vou tirar ela de lá. Eu falei, olha, irmã, você volta para cá, você ficar aqui comigo, você ganhar mais uma experiência. Aí um dia eu estava aqui nessa sala aqui, e ela chegou e ela começou a chorar e me contando algumas coisas que ela passou, que ela enfrentou por lá. E ela disse, pastor, isso é assim mesmo? Eu falei, não. Ai, graças a Deus. Eu falei, é pior. Ô irmão, pegaram o Senhor Jesus, cuspiram, bateram, desprezaram, privaram ele dos seus direitos, privaram ele de tudo e o mataram e ainda escarneceram dele. E ele disse assim, se fizer isso com a madeira verde, que dirá com a seca? Mas eles fizeram isso com ele. E quando achou que ele estava vencido, lá veio o Espírito de Deus e o levantou dos mortos. Quando os filisteus disseram assim, acabamos com Isaac, daqui a pouco a riqueza dele já era, ele perde tudo, não vai ter mais nada. Quando eles olharam, o cara está maior do que o que estava quando saiu de lá. Olha para cá. Escuta, eu não sei para quem que eu estou falando. Mas eu estou falando aqui com você. Pensaram. Potifar, a mulher de Potifar, disse assim, quero ver. O que vai ser do Zé? Quer ver? Diz alguns rabinos que o Potifar, quem foi dada para casar com a mulher do Zé, foi a filha do Potifar. Dói, né? Diz eles, eu não sei, não vi sobre esse assunto. Eles falam. A Bíblia diz que aqui ele era o eunuco de Faraó, capitão da guarda. A Bíblia diz que José casou com a filha do sacerdote Dion, mas segundo uns rabinos judeus, o Potifar ocupava as duas funções, como capitão e também como sacerdote, até pelo fato dele servir diretamente ao faraó e ser algo de confiança. Eu não sei, não posso provar sobre isso, é o que eles falam. Então, quando eles pensaram, o Zé está acabado, o que acontece com o Zé? O Zé levanta. Pensaram que Isaac estava acabado, o que acontece com Isaac? Isaac cresce mais ainda. Tem gente que está olhando para você e torcendo para o seu fracasso, para que você se dê mal. Você pode até hoje aqui estar se dando mal. Mas para você se dar bem, não depende de Deus. Depende de quem, pastor? De tu. Tu. Deus disse para Isaac, fica onde eu te disser. E se mexa. Não fica parado também não. Tem gente que até fica onde Deus manda, mas ele está parado. Igual, por exemplo, Deus mandou ficar aqui no Pará. Mas se eu não evangelizar, se eu não correr atrás, se eu não fizer uma coisa, se eu não fizer uma outra, irmão, o que Deus vai trabalhar aqui? Nada. Não, mas eu estou aqui onde o Senhor mandou. Tá, estou. Mas o que você está fazendo? Mas eu tentei, não deu aqui, não deu acolá, não deu assim, não deu assado. Então aonde eu estou, vou tentando, e eu vou conseguindo, e Deus vai dando crescimento, e Deus vai fazendo crescer, e Deus vai fazendo crescer, e Deus vai fazendo crescer. Por quê? Porque crescimento é obrigação do crente. Porque essa é a primeira bênção que Deus colocou no ser humano, lá no Jardim do Éden, quando Ele criou Adão e Eva. O mandamento foi: crescei e multiplicai, enchei a terra, dominai-a. Nós, ao invés de dominar, estamos sendo dominados. Por quê? Eu sou fraco, eu não tive oportunidade, porque o pastor não me ajuda, o meu próprio pastor, sabe? O pastor é o que mais dói, pastor, é que o pastor da minha igreja, ele mesmo, pastor, me prejudicou, me ferrou, sabe? Só que tu não é o pobre coitado, tu és o eleito de Deus, escolhido e ungido do Senhor. Você é filho, você não é cachorro. Você tem o pão à sua disposição e está chorando por causa de migalha.
Escute uma coisa que eu vou lhe falar. Um tempo atrás, um pastor me chamou, não vou citar nome, mas se ele ver isso aí, ele vai saber que fui ele. Ele me chamou no escritório e ele ia me mandar embora da igreja naquele tempo. Por causa de umas coisas que achava ele que eu tinha feito e eu não tinha feito. Era uma injustiça. Mas quem é de Deus não teme injustiça e não sofre por injustiça. Quem é de Deus sofre por causa de pecado. Injustiça não. Ah, porque fizeram uma injustiça. Fez. Maravilha. Deus tem promoção, Deus tem bênção aí para frente. Pode continuar. E aquele pastor chegou para mim e falou, eu vou tirar você vai ser dispensado do seu trabalho e tal. Falei, a chave da igreja está aqui. O pastor que o senhor enviar para lá, o senhor peça a ele, por favor, para que na hora que ele estiver lá na igreja, ele me permita entrar para tirar as minhas coisas particulares minhas que estão lá. Toma aqui a chave. Ele falou, não, agora não. Eu só estou avisando você, tal, que você vai ser dispensado, você não vai ser pastor mais da nossa igreja. Tá bom? Então, quando o senhor enviar o pastor, eu passo para ele. E vida que segue. E vou só dizer uma coisa para o senhor. Não foi Zé Maria. Não foi Luiz Fernando. Não foi Almir Moura. Não foi R.R. Soares que me chamou para pregar a palavra de Deus. Quem me chamou e quem me tornou um pregador foi o Espírito Santo de Deus. E se eu não posso pregar na sua congregação, eu vou pregar na rua, eu vou pregar de porta em porta, eu vou pregar nos hospitais, eu vou pregar nos lares, eu vou pregar nas praças, eu vou pregar na estrada, eu vou pregar nas vilas, eu vou pregar em qualquer lugar, porque quem é de Deus faz o que Deus mandou, não precisa ter um palco para isso, porque o palco de quem é de Deus é lá fora, não é cá em cima. Aqui em cima é consequência do que você faz primeiro lá fora. Ele ficou olhando assim para mim, irmão. Resultado disso, eu estou aqui até hoje. Nem coragem de me mandar embora ele teve. Eu não pedi para ser pastor. Nunca sonhei em ser pastor. Minha família não tinha ninguém que tinha essa história. Eu nunca pedi isso. Eu nunca quis isso. Eu nunca desejei isso. Então não foi homens que me chamou para fazer o que eu faço. Quem me chamou foi o próprio Deus. E por isso é que eu faço. E se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Porque Deus não tem porta fechada para Ele. Ele abre todas. Porque se você estiver se movendo, se movimentando, Ele vai abrindo portas que tiverem ferrolhos de ferro, tiverem grades de bronze. Ele abre, porque para Ele pode ser o mais duro metal, Ele tem o poder para quebrá-lo. Pode deter a mim e a você, mas não pode deter o agir de Deus. E quando é que Deus age, pastor? Quando a gente age e a gente não se acomoda. Se você estiver acomodado a vida é sua. Não, pastor, isso é ganância. O senhor está falando hoje é de avareza, isso aí não é de Deus, isso aí é do diabo. Então fica com o diabo para lá, fica com essa coisa para lá, fica com Deus. Você está certo no que você tem, fica na sua vida. Eu estou aqui para dizer o que João Batista disse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. José ficou 13 anos na adversidade, e os maiores anos que ele ficou na adversidade foi porque ele estava conformado com a chefia da casa de Potifar. Você quer ser mordomo da casa de Potifar ou governador do Egito? Mordomo da casa de Potifar tem muitos crentes que são mordomo da casa de Potifar. Pastor, Jesus mudou minha vida. Quando eu cheguei aqui na igreja, Ele mudou minha vida. Deus me abençoou, Deus me deu isso. Amém. E mais, não preciso de mais nada. Tem certeza? Pegando aqui o testemunho daquela irmã que falou da casa dela. Eu tenho minha casa, consegui. Ok. Então vamos construir uma igreja nesse 2016? Você vai fazer uma igreja. E você vai pegar aqui, eu vou preparar pastor, e você vai preparar aqui uma igreja que você vai construir, que você vai comprar um terreno lá do lado do teu bairro lá, e você vai construir a igreja e vai me entregar ela no dia 31 de 2016.
Né? Ah, pastor. Ah, se Deus me desse essa coisa. Deus já deu. Pastor, se eu pudesse, meu dinheiro desse. Ah, pastor, eu faria isso. Faria? Faria. Amém. Por que Deus não dá as condições? Nós não nos mexemos. Olhe para cá. Até quando eu entrei na igreja, o pessoal nos dizia assim: pastor, vai lá, arranja um salão. Salão não, arranja um lugarzinho pequeno que é para a gente começar. Depois a gente vê uma coisa melhor. E um negocinho baratinho que dá para a gente pagar assim um aluguel, sem aperto. E a gente arranjava, irmão, é pena. Foi até bom, acho que foi benção. Eu perdi todas as fotos que eu tinha. Senão você ia falar assim, a Igreja da Graça era aqui. Era cada lugarzinho, irmão. Que era boteco, virava igreja. Porque a nossa mentalidade não vai apertar, não. E se apertar, não dá conta de pagar, né? Porque o nosso Deus é um banana. A gente não pode nem confiar nele. Você não pode semear, não, porque você semeia, vai que perde a semente que você tem. Ele não abençoa a sua semente. Não vão fazer nada, não. Esse povo é duro de coração. Aqui no Pará, esse pessoal não quer nada, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou para um lugar onde o pessoal seja mais maleável, mais sensível. Aqui esse povo não quer nada, não, irmão. Quando eu cheguei aqui, o pessoal dizia, pastor do céu, o senhor vai ver, olha, esse povo aqui é duro de coração demais, pastor. Aqui só tem gente religiosa. Falei, mas Deus só me mandou para o lugar que eu queria. Por quê? Porque esse povo vai mudar tudo. Olha quantos já estão mudados aí. Falei, os caras querendo me desanimar, eu falei assim, eita, agora que eu estou num lugar bom, senhor. Aí quando eu peguei as fichas de membro assim, eu olhei assim, não tinha um crente novo, só gente quadrangular, universal, na Assembleia de Deus. Eu falei, Jesus, não quero isso não. Já que aqui o povo é de coração duro, eu quero os de coração duro aqui. Se o senhor quiser trazer crente de outro lugar para cá, o senhor traz, mas eu não quero crente de outro lugar não, porque o crente de outro lugar já é crente. Eu quero o que não é crente, Deus. Quero um insensível, mau, ignorante, perturbado, lascado, adulto, feiticeiro, macumbeiro, falador mal dos outros. Eu quero esse maldizente, eu quero esse sem vergonha. Eu quero esse cara, traz essa escória para cá. Aí no outro batismo, irmão, batizou 30 pessoas. Não tinha mais nenhum de outro lugar. Era tudo gente que veio do mundo. Aí agora melhorou, Senhor. Agora tá bom, vamos continuar assim. E foi assim que nós crescemos aqui e que estamos crescendo. Se a gente não se conformar, nós vamos continuar crescendo. E vamos crescer, e vamos crescer, e vamos crescer, porque a ordem é crescer.